A paz de Jesus, amor de Maria, que esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo da sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, estamos voltando, trazendo alguns vídeos de refutação. E hoje vamos trazer um vídeo sede vacantista, né, onde ataca ferozmente a renovação carismática católica. Nós sabemos, meus irmãos, que a renovação carismática católica é uma fonte de graça, uma corrente de graça, diz nosso Papa Francisco, que atravessa o seio da igreja. E sempre foi assim, esse mover que sempre movimentou, que deu aliento aos sacramentos no decorrer de milênios no seio da Santa Madre Igreja. Esse vídeo é uma heresia sede vacantista, aqui do lado, ó. É uma heresia, porque nós sabemos que aqueles que optam por um certo tradicionalismo exacerbado, eles, né, criticam aquele que está dando graça, aquele que converte na realidade. Hoje, meus irmãos, nós vemos que, na realidade, quem está convertendo o católico neopagão de dentro da igreja é a renovação carismática católica. Não é? A renovação carismática católica, eu vivi no neopaganismo. Nós fomos criados no neopaganismo. Não só eu, mas minha esposa, muitos. Por isso, por causa do neopaganismo, fomos para onde? No protestantismo. E graças à Sagrada Escritura e à renovação carismática católica, hoje somos o que somos. E nós vemos grandes expoentes hoje no Brasil. Você vê Dom Adair. Onde foi que Dom Adair começou a ser o bispo que é hoje? Na renovação carismática católica. Não é? Daniel Silveira, ex-protestante. É o que é hoje, você conhece, não é? Graças a esse mover da renovação carismática. Então, a renovação carismática gerou para a igreja grandes hoje doutrinadores, grandes, vamos dizer assim, líderes espirituais e doutrinários. Aí vem, não é, um sujeito desse criticar, né, os carismas, os dons do Espírito Santo por não conhecer Bíblia e por, se assim dizer, mastigam a Bíblia, comem a Bíblia. Essa é a realidade. Então nós vamos ver esse vídeo aqui, que critica as heresias dos desviados. Está lá embaixo, em cima. Tem uma foto lá dos expoentes, né, um deles, né, do sedevacantismo no país. Eu vou mostrar com Bíblia. Vocês sabem que nós mostramos com Bíblia. Vamos soltar aí algumas coisas. Sabia que muitas das práticas do movimento carismático não têm origem no cristianismo, mas sim no paganismo? Se você acredita que fenômenos como falar em línguas, cair no chão em êxtase e receber revelações diretas do Espírito Santo... Muito bem, meus amigos. Está dizendo que as manifestações da renovação carismática, como o cair no Espírito ou repouso no Espírito, na realidade entrar em transe, não é bíblico, é coisas pagãs. Nós vamos ver aqui, vamos pegar uma Bíblia. Hoje eu vou usar 3 traduções para vocês verem que todas as traduções da Bíblia que você pegar vai estar assim. Vamos lá. Se nós olharmos no Antigo Testamento, está dizendo que como cair no Espírito ou repouso no Espírito, como chamamos dentro da renovação carismática, né? Que a pessoa, ela fica, muitas vezes, quantas vezes eu não coloquei a mão ali na cabeça de alguém e ela caiu? E eu não precisei fazer. Claro que tem hipnose do mundo. O diabo sempre imita. Como tem a religião verdadeira, tem as religiões falsas. O diabo é sempre uma imitação. Vamos lá. Se você abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 19, a partir do versículo 18 até o versículo 24, você vai ver que Davi está sendo perseguido por Saul. E ele vai para junto de Samuel, para a comunidade dos profetas. E aí Saul envia um grupo de 50. São 150 homens que recebem o Espírito Santo de Deus, pois a Bíblia está o Espírito está em maiúsculo, e entram em transe. E ainda diz no final, se você pegar a tradução da Ave Maria, que começaram a profetizar. A Bíblia termina dizendo, é também Saul profeta? Pois é, repare só. Vamos ler aqui apenas um versículo. Vamos ler 2 versículos. Diz assim, vamos pegar a parte B do versículo.
Com Saul à frente, foram tomados, e quando esses homens chegam lá, vem só. Não, vamos do começo, 26, versículo 23. Então Saul mandou emissários com a ordem de prender Davi. Mas ao ver a comunidade dos profetas, em que? Em transe, em transe, com Samuel à frente, foram tomados pelo Espírito de Deus. E começaram também a cair em transe. Está aqui de azul. A cair em transe. A cair em transe. O Espírito de Deus veio. Peraí. O Espírito de Deus veio e começaram a cair em transe. Repouso no Espírito. Só mudou o nome. Então quer dizer que o Espírito de Deus está no paganismo. Olha, senhores cegos vacantistas, cuidado, que vocês estão incentivando o povo a entrar no paganismo, porque no paganismo tem o Espírito de Deus. Que loucura desses caras, hein? Nossa, é cada heresia. Se nós pegarmos aqui, no versículo 21, está escrito, meus amados hermanos, quando isto foi relatado a Saul, mandou mais 50 soldados. Olha só, mais 50 soldados, o que aconteceu? E também esses caíram em transe, repouso no Espírito, ou cair no Espírito. Como esse herege aqui ao lado está falando, coloca até uma voz robótica, né, para ninguém conhecer de quem é a voz. Pois é, uma voz artificial. Versículo 23. Foi então pessoalmente a Ramá, e sobreveio sobre ele, sobre Saul, o Espírito de Deus, está em maiúsculo, e ele começou a caminhar em estado de transe, em cima de seu cavalo, Ismael em cima de seu cavalo, até chegar em Naiot, em Ramá. Despiu também suas vestes, essa aqui, espiritualmente falando, as vestes iguais de Saulo. Se nós pegarmos no capítulo 9, no Novo Testamento de Atos dos Apóstolos, a Bíblia no original diz que Paulo entrou em transe. Paulo entrou em transe e caiu do cavalo. E quando ele caiu em transe, ele teve visão de Jesus, que se manifestou a ele. Muitos que participam do mover carismático, como eu já participei antigamente muitas vezes, e outros, quantas vezes não entrou ali num grupo de oração uma pessoa viciada nas drogas, não entrou ali viciada na prostituição, na vida errada, e alguém fez uma oração por ele, ele entrou em transe, ou seja, ele caiu no Espírito, ou repousou no Espírito, e quando ficou ali 15, 20 minutos, e levantou uma nova criatura, porque cai a velha criatura, levanta a nova criatura. E diz muitos relatos, muitos testemunhos, procura investigar sobre isso, de ter visto Jesus. De ter visto Jesus falando isso e falando aquilo para a sua vida. E tiveram completamente sua vida mudada. Conheço muitos hoje que são grandes doutrinários na fé, hoje doutrinam muitas pessoas com canais, né, nas redes sociais, que através do repouso do Espírito mudou de vida. Padre Antonello foi evangelizar numa favela. Padre Antonello, busque isso, foi na internet. Foi evangelizar numa favela. Para poder entrar na favela, o chefe da favela, né, eu não vou citar aqui o nome, disse: você não pode entrar aqui. Você não pode entrar aqui. Padre Antonello disse: tá certo, eu não vou entrar aí, mas eu te peço, deixa apenas eu colocar a mão na sua cabeça e fazer uma oração. E quando ele colocou a mão na cabeça daquele homem, ele permitiu para fazer uma pequena oração, o homem caiu no repouso do Espírito. E ele demorou cerca de 20 minutos caído. Alguns missionários estavam com o padre Antonello e outras pessoas. E quando aquele homem acorda, ele acorda dizendo: cadê aquele homem de branco que estava aqui? Cadê aquele homem de branco que estava aqui? Que estava me banhando no seu sangue. O padre Antonello disse: foi Jesus que se manifestou na sua vida. E aquele chefão do narcotráfico mudou de vida. E é testemunho para a glória de Deus. Então, em vez de criticar, porque quem está de fora é fácil criticar. Ainda mais hoje que vivemos um tempo da apostasia da fé, do esfriamento da fé, onde muitas pessoas só sabem criticar, em vez de participar, de se entregar, de ver, de fazer a experiência. É fácil eu te criticar. É fácil você me criticar. Porque eu estou dentro, eu tive essas experiências, eu vivi isso, sei testemunhar,
muito bem como estou aqui testemunhando e mostrando com Bíblia. Então, entrar em transe, cair no espírito ou repousar no espírito, não é como esse sujeito está dizendo aí, narrando que é coisa do paganismo. Mas sim, é manifestação do Espírito de Deus. E se nós formos ver mais, vamos soltar ainda o vídeo, que é um pouco longo, vamos entrar agora em termos de oração em línguas. Vamos lá. São manifestações autênticas da fé católica. Este vídeo vai abrir seus olhos. A verdade é que essas práticas foram importadas de religiões pagãs e infiltradas no cristianismo para confundir os fiéis. Os curandeiros e xamãs das religiões pagãs não tinha sempre curandeiros usaram na manifestações místicas para atrair seguidores. Nos cultos primitivos, existiam figuras espirituais que se diziam capazes de curar, entrar em transe e falar em línguas estranhas. Tudo isso supostamente em nome de seus deuses. Na Bíblia, vemos um exemplo claro disso em Simão, o mago, que usava o nome de Deus para enganar as pessoas. Muito bem. Vai citar Simão o mago. Preste atenção. Vamos para a Bíblia. Simão o mago. O que é que Simão o mago, se nós pegarmos aqui no capítulo 8, Simão o mago, ele viu, como não tinha templo, então Tiago e Pedro realizaram o sacramento do crisma na Samaria, vamos dizer, em praça pública. Então Simão o mago estava ali. Então Simão o mago, esse cara quis dizer que Simão o mago introduziu essas coisas dentro da fé. Mas esse Simão o mago, ele não infiltrou isso dentro da fé. Simão o mago, na realidade, quis comprar o sacramento do crisma. Porque quando Simão o mago viu, quando Pedro e Tiago colocavam as mãos para crismar os novos fiéis que tinham apenas recebido o sacramento do batismo, ele viu que havia uma ação poderosa do Espírito dada, transmitida pelas mãos dos apóstolos aos fiéis, como profetizar, né? E a oração em línguas, que vou mostrar para vocês a partir de agora. Preste atenção. Repare o que diz a Sagrada Escritura. Se você pegar em Atos 8, de 14 a 18, você vai ver Pedro e Tiago crismando os novos fiéis. Aqui no versículo 18 diz: quando Simão viu que se dava o Espírito por meio da imposição das mãos dos apóstolos, que é o sacramento do crisma aqui, ofereceu-lhe dinheiro, dizendo: dai-me também este poder. O poder que só é transmitido pela sucessão apostólica, pelos apóstolos e pelos sucessores dos apóstolos, mais tarde, os senhores e bispos, agora, para crismar, claro que só o bispo pode crismar, por isso que foi enviado para lá os apóstolos, hoje os bispos sucessores dos apóstolos, é eles que podem realizar o sacramento do crisma. É com essa teologia da libertação, agora estão botando padre para realizar o crisma, né? Que é o sacramento da confirmação. Eu já falei muito no canal a respeito disso. Mas, reparem o que diz aqui a Bíblia. Deixa eu olhar um negócio aqui. Muito bem. Reparem o que diz a Bíblia. Dai-me desse poder. Poder do quê? De transmitir o Espírito Santo, sacramentalmente falando, porque eles profetizavam, porque falavam línguas estranhas. Hoje nós vemos que isso, se você pegar a Bíblia de Estudos, e você for analisar 1 Coríntios 15, você vai ver, vai falar na glossolalia, a oração em línguas na igreja de Coríntios. Eles eram tão espiritual na igreja de Coríntios que ultrapassavam os limites com a oração, com o cantar, com o falar línguas estranhas. Ah, mas isso aí é falar outro idioma. Vou mostrar para você daqui a pouco. Olha só. Simão Mago quis comprar o sacramento do crisma. E ele está dizendo que eles introduziram dentro da igreja. Veja que tamanha heresia. Veja só, a oração em línguas, vamos lá. Quando Pedro é chamado aí na casa de Cornélio, o pagão, Pedro percebeu que Cornélio recebeu o Espírito Santo antes do batismo por dois fatores essenciais. Primeiro, profetizar. Segundo, falar línguas estranhas. Quando os apóstolos sabiam que uma pessoa era cheia do Espírito Santo? Ou quando o Espírito Santo era dado através de suas mãos mesmo aos fiéis?
quando eles manifestavam essas duas ações do Espírito Santo, esses dois carismas do Espírito, que é profetizar e falar em línguas estranhas. Uma língua que ninguém entende. Só o Espírito, a não ser que receba o dom de as interpretar, porque não é por estudo, é o Espírito Santo que dá. Estuda a Bíblia. Olha só. Olha o que diz aqui. Estamos em Atos 10, versículo 46. Pois eles ouviram falar em línguas estranhas e glorificar a Deus. Aí Pedro, quando viu isso, Cornélio e o povo de sua casa disse: mandou que fossem... Olha só, Pedro diz, 47. Então Pedro tomou a palavra e disse: porventura pode-se negar o batismo a estes que receberam o Espírito Santo como nós? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus. Por quê? Porque eles falavam em línguas estranhas e glorificavam a Deus. Sobre a ação do Espírito Santo num êxtase extraordinário na ação do Espírito de Deus. Vamos soltar um pouco esse vídeo aí, vamos ouvir mais heresia. Pessoas com falsas manifestações sobrenaturais. Agora pense, você acha mesmo que o Espírito Santo inspirou os católicos a copiarem essas práticas pagãs praticadas por xamãs e bruxos? O oráculo de Delfos e os rituais das sibilas gregas. As sacerdotisas de Apolo entravam em transe, balbuciavam palavras incompreensíveis e anunciavam profecias e revelações. Já nos primeiros séculos, alguns grupos gnósticos usavam o falar em línguas como um sinal de contato com o divino, afastando-se completamente da fé católica. No Oriente, certos bruxos praticam a imposição de mãos, onde seus seguidores caem em êxtase, tremem e falam línguas estranhas. E o que acontece hoje nos grupos carismáticos? Exatamente a mesma coisa. Pessoas caindo no chão, tremendo, falando em línguas. Pois é, meus amados irmãos. Tá aí essa heresia. Nós vamos ver aqui mais na frente. Pega aí sua Bíblia, que eu gosto de mostrar com Bíblia, matando a cobra e mostrando o pau. No capítulo 19, Paulo batiza 12 homens. No capítulo 19 de Atos, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Você pode pegar aí o versículo 6, que diz assim, ó. No versículo 5 diz que eles foram batizados. Paulo batizou todos os 12. No versículo 6 diz: e quando Paulo lhe impôs as mãos, está dizendo que os bruxos é quem impõe as mãos. Está chamando os apóstolos de bruxo. Está chamando os sucessores dos apóstolos, quando impõe as mãos para crismar, para realizar os sacramentos, que tem o toque das mãos, de bruxos. Conhece a fé católica? Não. Mas hoje nós vivemos numa tremenda confusão, como diz a Sagrada Escritura. Em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 2 em diante, vai dizer que viria um tempo em que as pessoas iriam se afastar da verdadeira doutrina, dando ouvido a espíritos embosteiros, isso é, e doutrinas diabólicas, pulando para um capítulo. As pessoas não iriam suportar essa doutrina da salvação, ouvindo uma série de falsos mestres. O sedevacantismo é falso mestre, o protestantismo é falso mestre, o ateísmo é falso mestre. Todas essas religiões contrárias à verdade doutrinária da igreja, isso sempre esteve no seio da igreja. Toda a Bíblia que você pegar no rodapé vai dizer, lá em 1 Coríntios 15, que era a oração em línguas, que era o falar em línguas, era a glossolalia. Aí vem para perseguir aqueles que estão convertendo ainda alguém. Quando eu saio do protestantismo, eu falo assim: se não tiver Bíblia na igreja católica, se eu não encontrar Bíblia, quando eu saí do protestantismo, eu fui logo numa diocese quando cheguei na minha terra. Se eu não encontrar a Bíblia nessa diocese, eu não voltarei para o protestantismo, mas ficarei apenas em casa, vivendo uma fé desigrejada. Quando eu chego na diocese, pergunto ali se existe algum grupo, se existe alguma pastoral de Bíblia, me ensinaram. Vem à noite, na segunda noite, que tem um grupo de oração chamado da Renovação Carismática Católica, e você vai ver Bíblia, se é a Bíblia que você quer. E foi aí que começou tudo. Foi ali onde eu fui ministrado na fé, onde eu fui doutrinado. Hoje sou o que sou, conheço o que conheço, graças em primeiro lugar a Deus e a Renovação Carismática Católica. Para vir um herege desse conversar besteira. Um herege desse mentir. E ainda existe escola
e sites de formação desse tipo de gente, que é para colocar o ateísmo e matar a fé no coração das pessoas. Colocar a dúvida no coração das pessoas. Pegue o catecismo e você vai ver sobre a ação carismática. Então veja, Paulo impõe as mãos. Paulo vai crismar, porque está colocando aqui as mãos para o crisma, que é pós-batismo. Depois do batismo vem o quê? O crisma. Claro, tem a primeira comunhão, mas comigo foi assim. Para mim comigo não teve a primeira comunhão. Teve assim. Eu fui batizado, depois com 14 anos eu fui crismado. E no crisma eu recebi pela primeira vez a comunhão. Jesus na Eucaristia. Jesus Eucarístico. Veja, quando Paulo impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles. Quem desceu? Foi xamã que esse herege falou? Não. Foi divindades pagãs? Não. Quem foi? A Bíblia, e toda a Bíblia do mundo vai dizer: o Espírito Santo desceu sobre eles e falava em línguas estranhas e profetizava. Aí você pode vir, como muitos vêm, que eu sei que são contra a oração em línguas, e diz aqui, eles começaram a falar inglês. Eles começaram a falar, meus irmãos, se você estudar a época dos apóstolos, você vai ver que em cima da cruz de Cristo vai falar que foi colocado um letreiro lá em Mateus, foi colocar um letreiro por Pilatos acima da cabeça de Jesus. Jesus é o Nazareno, rei dos judeus. Estava em quê? Apenas nos 3 idiomas que tinha na época. Né? Que era se vivido os 3 famosos idiomas, que era o quê? Grego, hebraico e latim. Paulo entendia tudo? Entendia tudo. Naquela época era fácil um judeu. Se você vê os pais de Timóteo, a mãe era judia e o pai grego. Timóteo, bispo. Sim, Timóteo, bispo, ordenado por São Paulo. Esse mesmo. Então, naquela época, era fácil de alguém do latim, alguém do hebraico, alguém do grego. A maioria entendia as línguas, essas 3 línguas que era mais falada na época. Entende? Agora eu vou mostrar para vocês o seguinte. Veja só. Vamos pegar a Bíblia aqui. Vou mostrar para vocês o seguinte. Olha só. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14. Presta atenção, versículo 2. E assim. 1 Coríntios 14, 2. Vamos lá. Vou mostrar para vocês que não é idiomas. Línguas estranhas não é idiomas. Porque se eu quero aprender espanhol, eu tenho que estudar o espanhol. Se eu tenho que aprender o grego, eu tenho que estudar o grego. Se eu tenho que aprender o hebraico, eu tenho que estudar hebraico. Aqui não, o Espírito Santo ensina a interpretar quando é falado. 2. Mas quem fala em línguas estranhas não fala aos homens, mas a Deus. Segundo o herege, que fez esse vídeo aí 100% herético, disse que é xamã, que é as divindades pagãs, os deuses pagãos. Presta atenção. Os homens não entendem, mas Deus. Ninguém compreende, porque ele está falando coisas misteriosas pela ação do Espírito Santo. Pacata! Aqui é matando a cobra mostrando pau. Atenção. Não existe isso. Está na Bíblia. Está na Sagrada Escritura. Presta atenção. E nem venha com Atos capítulo 4, que Atos capítulo 4 não era línguas estranhas. Ali não era línguas estranhas. Porque logo seguindo vai dizer que as pessoas entendiam na sua própria língua, porque eles interpretavam na língua deles. Ou seja, a confusão de Babel lhes confundiu no Pentecostes. Presta atenção. Versículo 3. Mas quem profetiza fala aos homens, e edifica, edificando, e aconselhando e consolando. 4. Quem fala em línguas estranhas, edifica a si mesmo. Edifica a si mesmo. Mas quem profetiza edifica a igreja.
Desejo que todos vós faleis em línguas estranhas, e muito mais desejo que profetizeis, pois quem profetiza está acima do que fala em línguas estranhas. A igreja sempre diz, pode pegar os documentos falando a respeito disso, que o dom de línguas estranhas é o menor carisma de todos. Claro que quem profetiza porque está pregando, está doutrinando, está levando a fé, é maior do que o que fala em línguas. Quer dizer que a oração em línguas possa ser erradicada, extinta. Olha só. Quem fala muito mais desejo que profetizeis, pois quem profetiza está acima do que fala em línguas estranhas. A não ser que as interprete para que a igreja se edifique. Que as interprete. Agora eu vou estudar para interpretar todas as línguas do mundo, vou ser um poliglota, babá. Hello, my friend. Dios los bendiga, amados hermanos, hermanitos. Não é isso, meus irmãos. Para as interpretar, se você pega no capítulo 12 e você lê os carismas que é dado pelo Espírito Santo, no capítulo 12 de 1 Coríntios, começando no versículo 4, diz assim: são vários os dons espirituais dados pelo Espírito de Deus. E os ministérios. Olha só. Aí a gente pega aqui o versículo de número 10. E diz: a outra é dado o poder de operar milagres. Diz que os milagres, né, que acontece lá, os milagres, né? Quantos milagres eu não recebi? Né? E ainda recebo. Eu acabei de sair de uma cirurgia de um tumor 100% benigno. Foi xamã e os deuses que me curaram, não clamei pelos deuses não, herege. Olha só. Há outros a profecia, o discernimento dos espíritos. Há outra a diversidade das línguas estranhas, que é isso aí. Tanto canta, como ora, como fala. Quem fala tem que ter uma interpretação. Orar não precisa de interpretação. Cantar em línguas também não precisa de interpretação. Mas o falar precisa de interpretação. E há outro, o dom de interpretar. É dado por quem? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai descer agora do céu, com a mala debaixo do braço, com muitos escritos de muitas línguas no mundo inteiro, vai ensinar todo mundo agora a falar, a ser poliglota, a falar todos os idiomas do mundo inteiro. Heresia! Aqui é matando a cobra e mostrando o pau, não tem essa não. Que mostra com Bíblia, não vem com essa não, que aqui é mandar vídeo para eu faço isso. Faço isso e mostro na Sagrada Escritura no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, da Imaculada Santa Virgem Maria. Olha só. A não ser que as interprete. Mas você está dizendo que existe cantar em línguas, falar em línguas e orar em línguas? Sim. Vou mostrar na Bíblia Sagrada. Se nós passarmos aqui no... Eu disse o capítulo 15, né? É capítulo 14. Capítulo 14, de 1 Coríntios, no versículo 13, diz assim: por isso, o que fala em línguas estranhas, reze pedindo ao Espírito Santo o dom da interpretação. Peraí. O que fala em línguas estranhas, Paulo não deveria dizer aqui, o que fala em línguas estranhas, procure estudar para entender as línguas. Ser um poliglota. Aprenda o hebraico, aprenda o aramaico, aprenda o grego, aprenda o latim. Que eram as línguas da época de Jesus. Não está dizendo isso. Está dizendo, peça ao Espírito Santo o dom de as interpretar. Para o que fala. Que é mais ou menos assim, é mais ou menos assim, quando está no êxtase do Espírito. Aí a interpretação do Espírito Santo revelando à comunidade. Se não for a própria pessoa que está falando em línguas no momento, que as interprete, outro que está ao lado recebe o dom de as interpretar. Edificando a igreja, Deus falando com a igreja. Eu mostro tudo aqui. Palavra de ciência, falo que a palavra de revelação também é dos bruxos que adivinham. Tá aqui, ó. Por que será que quando Naamã
vai até Eliseu e lhe dá uma palavra de revelação, revelando o futuro. Por que será que nós vemos tanto isso na Bíblia? Os profetas de Deus, tanto Elias como Eliseu, Samuel, revelando o futuro, falando do futuro que iria acontecer. Ele disse, quando sagrou Saul, vai, que no caminho o Espírito de Deus descerá sobre ti e começarás a profetizar. Está no livro de Samuel. E Saul vai, no caminho o Espírito de Deus desce e ele começa a profetizar. Meus amigos, isso é a pior heresia que eu já ouvi na minha vida. E o pior é que católicos sem conhecimento de Bíblia e de história da igreja, de história da Bíblia, porque foi dito, onde foi escrito e porque foi escrito dessa forma, o que está acontecendo, não conhece. Aí faz uma besteira dessa. Aí diz uma heresia dessa. Pronto, nós vimos aqui. O que fala em línguas estranhas precisa pedir o dom do Espírito Santo para as interpretar. Versículo 14. O que reza em línguas. Agora nós vimos o falar, agora estamos rezar. O que reza em línguas, reza no Espírito Santo. E a inteligência fica sem entendimento. 15. O que fazer então? Orarei em línguas no Espírito, mas também orarei com o entendimento. Que está dizendo, eu vou orar em línguas, mas eu vou orar também consciente. Qual é a oração consciente? Meu Senhor e meu Deus e Pai, quero pedir hoje, Senhor, perdão pelos meus muitíssimos pecados. Essa é a oração, você falando com Deus. Você reza no rosário, você está rezando, você está entendendo o que você está falando. É a oração que você fala com entendimento. Mas o que reza em línguas, não entende, porque só quem entende é o Espírito Santo de Deus, porque fala coisas misteriosas sobre a ação do Espírito. Se você pega a Bíblia, no próprio livro de Romanos, São Paulo diz aqui, ó, no capítulo 8 de Romanos, versículo 26. Outros sim, porque nem todos vão ter isso, mas outros sim. O Espírito vem em auxílio às nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos pedir. Conscientemente não sabemos o que devemos pedir. Nem como orar, ele está falando consciente, como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexplicáveis. A oração em línguas em gemidos inexplicáveis. Não tem explicação a oração em línguas e o cantar em línguas. O falar tem que pedir ao Espírito Santo o dom de as interpretar. É matando a cobra mostrando o pau. Então, já mostrei. Orar em línguas. Valeu. Falar em línguas, orar em línguas. E agora vem o cantar. Mas orarei também em línguas. Mas orarei também com o meu entendimento. Cantarei hinos em línguas. Hinos em línguas estranhas, mas cantarei também com o meu entendimento. Além do mais, se louvar só em línguas, como vais dizer amém? Para a tua ação de graças. Obrigado, irmãos, obrigado, Zé Martão da Cobra e mostrando o pau. Para finalizar, vamos pular para o versículo, e olha que Paulo disse, eu rezo em língua mais que você estudem. Se ler todo o texto vai entender. Versículo 22. Por isso, as línguas extraordinárias não servem de sinal para os crentes. Eu estou com a mensagem de Deus, está bem a mensagem de Deus. Mas para os infiéis. A oração em línguas serve... veja só. Mas a profecia não serve de sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se alguém entrar na igreja reunida e todos estiverem orando em línguas estranhas, e entrar alguém que não conhece, vai dizer, ou algum infiel vai dizer, que vocês não estão loucos. 25. Palavra de revelação agora. 25. Os segredos do seu coração serão revelados. E assim o infiel jogará com a face por terra. E adorará a Deus, proclamando que realmente Deus está naquele lugar.
Eu mato a cobra e mostro o pau, mato a cobra e mostro o pau. Aí, meus amados irmãos. Mostrando com Bíblia Sagrada, eu mostrei com Bíblia Sagrada. Veja só, agora eu quero mostrar para finalizar esse texto aqui, de um site católico, que diz assim, ó. Oração em línguas, dá capítulo, versículo, tudo, tá certo? Mas eu quero ler só os textos, ó. Diz assim, ó. O dom da oração em línguas foi comum na igreja primitiva, principalmente na igreja de Coríntios, na igreja católica de Coríntios, que foi com o tempo se perdendo esse brilho do Espírito. O dom da oração em línguas foi restaurado na igreja na década, aí não tem aqui porque ele ficou um tempo, mas disse aqui numa década bom, o dom é muito exercido na igreja primitiva, como vemos na Bíblia. Com o decorrer dos anos, foi abandonado. Isso se deve à mornidão e à frieza espiritual daqueles que estavam à frente. Certo dia, o Papa comentou com Tomás de Aquino sobre as riquezas temporais da igreja. Aquino revidou com a falta de riqueza espiritual. O dom de línguas foi restaurado na vida da igreja aproximadamente 1000 anos atrás, após uma série de avivamentos derramados sobre a terra. Pois é. Tá aí, ó. Versículos bíblicos, tantos versículos bíblicos aqui tem. Então veja, atribuir às heresias da época, atribuir ao gnosticismo, atribuir ao pelagianismo, só faltaram imprimir isso, né? Atribuir a certos ritos pagãos. Repito, o diabo sempre é uma imitação da verdadeira fé. Jesus fundou uma única igreja, o diabo também, com inveja, fundou as suas igrejas. Tá certo? Na igreja tem o livro da igreja, que é a Bíblia Sagrada. As igrejas que pertencem ao inimigo também têm Bíblia. Então, meus amados irmãos, dizer, olha, porque lá no paganismo tem a oração de língua estranha, tem isso. Meus amigos, o diabo é uma imitação. O diabo também ele é anjo de luz, diz 2 Coríntios 11. Se disfarça em anjo de luz, ele se transfigura no próprio Jesus, se passa por Jesus, engana seus súditos. Para fazer esse ataque voraz que esse inimigo da santa fé fez, pelo amor de Deus, né? Eu espero que você entenda. Eu mostrei com Bíblia Sagrada, né? E tinha muito mais a mostrar, mas senão o vídeo fica muito longo. Se inscreva no canal, não esqueça aquele like. Deus abençoe a todos. Em breve meu testemunho, também estarei relatando testemunho na canção nova, certo? Olha você, o Jonas, né? 100% carismático, vai ser santo, viu? Eram os xamãs e os deuses que estavam com ele, herege. Ah, herege. Lava a boca com o sangue de Jesus para saber o que fala. Cuidado que a boca só fala daquele que o coração está cheio. Por as tuas palavras dirás quem tu és e pagarás por elas. O peso das palavras responderemos por ela no dia que tivermos que nos apresentar diante de Deus. Deus abençoe a todos. Salve Roma, salve Maria Imaculada. Sempre virgem.